E o nosso primeiro convidado de hoje do Revista Brasil TVT é o epidemiologista Pedro Alau, que foi reitor da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Boa noite, Pedro Alau, seja muito bem-vindo. Satisfação é toda minha, boa noite a todos aqueles que nos acompanham, a todas aquelas que nos acompanham. Vamos aí para conversar sobre esse momento da pandemia tão difícil que todos estamos passando, mas vamos tentar aí fornecer as melhores informações possíveis para aqueles que nos ouvem. Perfeito. E Pedro, já são mais de 14 milhões de infectados e caminhamos para a triste marca de 400 mil vidas perdidas para a Covid-19. A pergunta que eu faço para você é, esses números continuarão crescendo? Olha, a primeira coisa é que não são 14 milhões de infectados, né? São 14 milhões de casos confirmados. Nós devemos estar perto de 60, 70 milhões de pessoas que já tiveram contato com o vírus. O Epicovid, a pesquisa que a gente coordenou, lá no ano passado já estimava que os números são pelo menos 6 vezes maiores do que os que aparecem na estatística oficial. Infelizmente, é muito possível que os números continuem crescendo se o Brasil seguir tomando as medidas equivocadas no enfrentamento da pandemia. Os números só vão baixar quando o Brasil levar a pandemia a sério. E levar a pandemia a sério é tomar as medidas recomendadas pela ciência, que infelizmente não é o que tem acontecido até agora. Pedro, queria falar da velocidade da vacinação no Brasil. Afinal de contas, porque é sempre complicado esses rankings, né? O pessoal divulga, às vezes, muito em fake news, em desinformação. Afinal de contas, qual a posição do Brasil nesse ranking de vacinação hoje e o comparativo com outros países? Ou seja, qual país que está indo bem e que o Brasil deveria se espelhar e não o fez? Olha, o Brasil está na posição entre 65 e 75 desde o começo, praticamente. O Brasil, quando a gente vê o percentual da população imunizada, nós estamos aí entre 65º e 75º de forma bastante constante. Eu poderia dizer que o país que está indo bem, Israel é o melhor exemplo, mas Israel é um país pequeno, tamanho Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu prefiro dizer os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem mais população que o Brasil e já vacinou já aplicou mais de 211 milhões de doses. O que esse número nos lembra? O tamanho da população brasileira inteira. Então, assim, Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Escócia, o Chile, que é nosso vizinho, todos esses estão dando um banho no Brasil na qualidade da vacinação. E eu fico muito triste de comentar esse número, porque o Brasil, historicamente, sempre foi um grande vacinador. Um país que sempre vacinou muito bem. Infelizmente, nesse momento, estamos aí pagando também esse mico internacional. Para quantificar isso de uma forma que todo mundo entenda, o Brasil precisa vacinar 1,5 milhão de pessoas por dia. Essa é a meta para a gente chegar até o final do ano com toda a população elegível vacinada, 1,5 milhão por dia. Se a gente pegar desde o dia 17 de janeiro, quando começou a campanha, até umas 2, 3 semanas atrás, a nossa média era 300 mil doses por dia. Melhorou um pouco nas últimas semanas, melhorou, a nossa média está perto de 700, 800 mil, mas ainda é metade do que precisa ser. Então a gente tem que chegar a 1,5 milhão de doses de média com a maior urgência possível. Agora, Pedro, você tocou nessa questão do total de vacinados, né, que a gente precisa avançar em muito no número de vacinados diariamente, mas o Brasil patina na questão da totalidade dos imunizantes no Brasil. Lá atrás, lembrando, o presidente se recusou a comprar vacinas de outros imunizantes e apostou exclusivamente no imunizante da AstraZeneca Oxford em parceria com a Fiocruz. E aí, lembrando, se não fosse a Coronavac, aqui do Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, não sabemos como que hoje estaria a pandemia, né, em termos de vacinação para a população. Essa questão da falta de planejamento de compra de imunizantes ainda deixa a situação no Brasil mais delicada e complicada no tocante a esta pandemia, Pedro? Ela é a única explicação para o Brasil estar passando esse vexame internacional. Porque a nossa estrutura de vacinação é muito boa no Brasil. O único motivo pelo qual a gente está na posição 68, a última vez que eu olhei, é porque falta vacina. E aí, quando tu fica sabendo que esse mesmo país recusou 70 milhões de doses
desse imunizante, que é o que os Estados Unidos está usando prioritariamente, que é o da Pfizer, é muito difícil de conseguir compreender essa decisão. E espero aí que nas investigações criminais seja identificado quem foram os responsáveis por esse crime de negar 70 milhões de doses de uma vacina que já tinha todas as evidências de que seria adequada, que era a vacina da Pfizer. Toda a falta de investimento, fake news, ódio que foi feito, estimulado pelo Palácio do Planalto em relação à Coronavac, é tão constrangedor quanto. Se não fosse a vacina, o presidente falou vacina, que hoje imuniza 80% do total das vacinas que são administradas no Brasil, o Brasil estaria com os números ainda muito piores. Então, assim, tem responsabilidade direta do governo federal pelo que está acontecendo. Não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Certamente que as investigações em curso, no momento adequado, vão identificar, então, quem são os responsáveis pelo genocídio que está acontecendo nesse momento no Brasil. Pedro, ainda sobre o tema imunização, agora com essa história de primeira, segunda dose, surgiu uma dúvida, tem surgido a questão de quanto tempo, são duas, né, as questões. Quanto tempo a pessoa, após a segunda dose, pode ser considerada segura ou imunizada adequadamente? Essa é a primeira pergunta. E por que é necessário, mesmo que a pessoa tenha tomado as duas doses, seguir com as medidas, com os cuidados básicos, cuidados de higiene, lavar a mão, usar máscara, manter o distanciamento social? Essa é uma excelente combinação de perguntas, tá? Vamos lá. A vacinação, ela tem dois motivos. Um motivo é a proteção individual pelo que é injetado no teu braço, e o outro motivo é o acúmulo de gente com anticorpos para impedir o vírus de se reproduzir. Para o âmbito coletivo, que é a segunda pergunta, tu só vai poder abandonar os cuidados quando esse cobertor de imunidade estiver formado. Esse cobertor de imunidade vai estar formado quando 70% da população tiver com anticorpos. Israel. Vocês viram que Israel agora vai parar de exigir máscara, etc. Enquanto o cobertor de imunidade não estiver pronto, mesmo as pessoas vacinadas precisam seguir se protegendo, basicamente, para resumir, porque mesmo que elas estejam protegidas, elas podem passar o vírus para outras se elas não tomarem cuidado. Então, assim, a primeira parte da tua pergunta, não sei a resposta, ninguém sabe a resposta. O que a gente sabe é que o estudo da Pfizer, que está acompanhando as pessoas que foram imunizadas lá atrás, mostrou que 9 meses depois, praticamente todos mantêm a proteção contra a doença. Então, pelo menos 9 meses. Talvez seja 12 meses, talvez seja 2 anos. Isso a gente só vai saber quando tiver gente chegando lá. Mas, por enquanto, a gente pode dizer que, com bastante confiança, a vacina dura pelo menos 9 meses. E aí é para qualquer uma delas das que são aprovadas aí pela Anvisa. Claro que num cenário com as variantes que existem até hoje. Se surgir uma nova variante que escape da vacina, nós até estamos tendo sorte em relação a isso, essa resposta pode mudar, mas por enquanto, quem está imunizado precisa tomar cuidado muito menos por si e muito mais pela proteção coletiva necessária. Pedro, o mês de março, assim, ele ficou com a marca em todo o Brasil, né, dos números de casos crescentes e de mortes também. E abril começou nessa onda. Isso fez com que os governantes e prefeitos corressem aí para adotarem medidas para conter o avanço da pandemia e também tentar frear aí o número de internações. Só que agora a gente começa a ver o reverso, né? Vários governantes, vários prefeitos começam a flexibilizar essas medidas. Pedro, é o momento para que isso aconteça? Porque a ideia que eles passam é que a pandemia já está controlada. Olha, se fosse Manaus, eu concordaria. É momento que dá para flexibilizar. Agora, o restante do Brasil é até piada discutir flexibilização nesse momento. Como é que tu vai flexibilizar se tu tá com os lugares ainda com lista de espera para UTI? Lista de espera para UTI. Entende? Então, assim,
essa ânsia de retomar, ela é causada por uma armadilha que o governo gerou para os estados e municípios. Que é o seguinte, olha, nós estamos protegendo a economia. Os cientistas dizem para proteger a saúde. E aí parece que existe uma dicotomia entre economia e saúde que nunca existiu. É mentira essa dicotomia. Se a gente pegar os países que estão com a economia melhor do mundo, são os países que menos perderam ou que mais ganharam, são os países que mais controlaram a pandemia. Olha os dados da China, Nova Zelândia, Austrália, Coreia, etc. Então, assim, essa dicotomia, ela foi uma narrativa falaciosa, tipo fake news mesmo, e que colou. Inacreditavelmente colou. Então os governadores acham, agora que deu uma aliviadinha eu vou abrir, porque aí eu vou deixar a economia girar. Ao contrário, governador, a única cidade do Brasil que vai ter economia boa daqui a um tempo vai ter Araraquara. Porque quanto mais tu restringe de forma curta e rápida, mais tu recupera a economia. E inacreditavelmente essa narrativa mentirosa fez com que muita gente acreditasse nela. Tenho que admitir. Falando em narrativa mentirosa, queria trazer, também aproveitar a sua presença para a gente desfazer mais uma fake news aqui com a sua ajuda, a situação de Chapecó, que acabou ocupando bastante o noticiário no mês passado, caiu em redes de grupos de direita, grupos bolsonaristas, a história de uma falsa simetria, na minha visão, entre a história do tratamento, atendimento precoce e preventivo, essa mistura de conceitos para defender ainda o uso do kit cloroquina e ivermectina. No final das contas, soube-se depois que havia dados errados ligados à internação em UTIs de Chapecó. Essa era uma primeira situação. E a outra é que houve, de fato, um aumento de testagens. E aí, os testes positivos, como houve um grande aumento de testagem, os testes positivos, as pessoas passaram, então, a ser tratadas com o protocolo. Eu queria saber, Pedro, aonde que começou essa confusão e se essa confusão existe ainda e deve perdurar? Olha, o caso de Chapecó, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu tenho um grande carinho pela cidade de Chapecó, especialmente com a questão ali daquele momento triste, mas muito marcante da história de qualquer fã de esportes, quando houve a tragédia da Chapecoense, uma cidade que eu tenho em grande conta, assim, uma cidade que eu tenho muito carinho. Mas efetivamente se criou uma mentira em relação a Chapecó, e essa mentira, como toda mentira, tem perna curta. Ela foi imediatamente desmoralizada. Os números de Chapecó não são melhores do que a média das médias ali das cidades da volta, ao contrário, em alguns casos são piores. Mas não são piores por causa do kit Covid. O kit Covid, ele não funciona, não serve para nada, exceto para ganhar dinheiro, quem vende esses medicamentos. Mas, por outro lado, exceto em doses muito altas, ele também não vai aumentar muito. Na verdade, o problema do kit Covid nunca foi o kit Covid. Eu já falei isso inúmeras vezes, embora não seja... O problema do kit Covid é a sensação falsa de segurança que ele passou. As pessoas que acharam, não, já que tem o kit, eu posso fazer o que eu quiser. E aí, várias dessas pessoas estão mortas hoje. Entende? O pessoal de Santa Catarina não pode esquecer de um evento que, para mim, marca muito essa lógica negacionista. No meio de dezembro, aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a minha cidade, houve um decreto que impediu o funcionamento do comércio. E houve uma manifestação aqui em Pelotas liderada pelo proprietário da loja Havan. Foi ao redor do dia 15 de dezembro. 2 semanas depois, o proprietário da loja Havan estava hospitalizado, uma possibilidade de ter contraído a doença nesta manifestação aqui em Pelotas. E alguns dias depois, infelizmente, a mãe dele faleceu. Então, assim, esse tipo de história, se nós procurarmos, ele vai estar em vários lugares do Brasil. Então, assim, as pessoas desafiando a ciência, em alguns casos, talvez levando o vírus para dentro das suas próprias famílias e não tendo a capacidade de vir a público e se desculpar, nem que seja por sentimento de culpa em relação aos seus próprios familiares. Mas, então, assim, sinceramente, esse episódio
desse caso aí da loja Havan me marca muito mais do que o episódio de Chapecó, que sinceramente é um episódio meio fake news, assim, daquela que dura 5 minutos. Aí o pessoal faz, é verdade ou mito? Em 3 minutos já desmascara que era mito mesmo. O único problema é que nas redes bolsonaristas isso pegou. Mas, de fato, é o que você falou, um olhar minimamente mais atento já poderia ser... Mas vamos... Desculpa te interromper, mas nas redes bolsonaristas pegou que a Terra era plana. É verdade. Então, assim, é difícil a gente conseguir discutir com bom senso o que não tem bom senso. Então, assim, as pessoas, aliás, no mundo da ciência... O pessoal bolsonarista criou um novo conceito na ciência, que é a ciência que começa pela resposta. Então, assim, a base da ciência no mundo, de toda a história, é que tu começa com a pergunta. E aí tu vai... E a ciência bolsonarista, ela é o contrário. Talvez no futuro a gente descubra que eles são os gênios e a gente é que não sabe nada. Porque a ciência começa com a resposta. Tu já sabe que ivermectina funciona, cloroquina funciona, e aí tu procura evidências, a maioria das vezes falsas, para comprovar o que já está definido antes. Então, eu estou falando de forma irônica porque efetivamente é o que eu vejo, assim, é uma coisa muito triste. Com certeza. E com isso, afinal de contas, às vezes a gente tem que mesmo usar da ironia, porque tá difícil. Com isso, quero agradecer demais a participação do epidemiologista Pedro Halal, que foi reitor da Universidade Federal de Pelotas. Pedro, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Podem contar comigo aí em outras oportunidades. Um grande abraço. Valeu, um abraço.